canal Futebolaço. Tô começando o vídeo, infelizmente, com um tom um pouco diferente em respeito à memória do zagueiro esquerdo que jogava aí no Nacional do Uruguai, veio disputar uma partida importante por uma competição internacional contra o São Paulo no Morumbi e infelizmente teve aí uma arritmia cardíaca que acabou culminando aí numa parada cardíaca. O jogador estava internado há alguns dias e infelizmente veio a falecer aos 27 anos de idade. Era casado, deixa um filho recém-nascido com mais ou menos 15 dias e uma filha com 2 aninhos de idade, cara. Meus pêsames, meus sentimentos aqui a toda a família do atleta, ao Nacional do Uruguai, que é um gigantesco clube das Américas, inclusive o clube ao qual negociou o Puma Rodrigues com o Vasco. Até um assunto meio paralelo aqui, o Puma vai ser titular contra o Atlético Paranaense nesse jogo de ida agora, já que o Paulo Henrique tomou o 3º cartão amarelo na eliminatória contra o Atlético Goianiense e está fora do jogo de ida, só vai poder jogar o jogo de volta na Arena da Baixada. E o Puma Rodrigues vai estar em campo, sendo aí um ex-atleta do Nacional do Uruguai e talvez, quem sabe, com as cores do Vasco representando a memória do esquerdo, tá bom? Então meus pêsames à família aqui, meus sentimentos. E aqui fica também uma mensagem, por favor, galera, se cuidem. Me assustou quando a notícia saiu. O cara é 4 anos, ou era, né, 4 anos mais jovem do que eu. Eu tenho 31 anos de idade, tenho até me cuidado um pouco mais agora. Vocês perceberam, eu dei até uma emagrecida. Comecei a ter alguns problemas de estômago. Então, é importante, cara, se cuidem, porque a vida é um sopro. Inclusive, a gente perde muitas das vezes tempo com coisa banal e fútil e de repente, Papai do Céu grita a senha lá e acabou, né? E, como diz a própria Bíblia, morreu, segue o juízo. Então, que Deus te abençoe, que você saia daqui para um lugar melhor, tá bom? Então tá feito o nosso registro aí no início do vídeo e respeito à memória aí do zagueiro esquerdo, tá bom? Vou continuar o vídeo ainda com um tom um pouco para baixo, infelizmente. Aí já não é por uma fatalidade, é por preconceito, e desculpa o termo, por um comentário preconceituoso e de merda. Porque o jornalista Carneiro Neto, da Rádio CBN de Curitiba, cuspiu uma das maiores imbecilidades que eu pude ouvir. E ele recebeu uma resposta à altura do presidente Pedrinho, através das redes sociais da associação, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, e assinada pelo Pedrinho. E ele foi tão infeliz no comentário, porque o Pedrinho é nascido na Zona Norte, educado e criado na Zona Norte, e eu posso falar que o Pedrinho é um dos seres humanos melhores que eu já conheci na minha vida. Que cara educado, doce, gentil, amigo. E esse cara nasceu na Zona Norte e foi educado e criado na Zona Norte. E esse cidadão foi escroto com esse comentário dele, que ele não ofendeu só o Vasco, ele ofendeu todo mundo e toda uma comunidade que mora na Zona Norte. Para você aí que é vascaíno e é de outro local do país, depois você joga no mapa o Rio de Janeiro, divide, né? Zona Sul, Baixada Fluminense, região serrana, região dos lagos, Zona Norte. O Rio de Janeiro é bem extenso e é uma região absurda. Eu vou deixar com vocês o trecho da participação desse comentário de merda, né, do Carneiro Neto na Rádio CBN, sendo extremamente infeliz no seu comentário preconceituoso, e nem a memória de uma pessoa que já é falecida e não está mais aqui entre nós, ele respeitou e colocou no bolo. Espero, inclusive, que os filhos aí, o Euriquinho, o Álvaro Miranda, o Ângelo ou os familiares aproveitem e se posicionem também. Se demole, são até da mesma região também, tá? Com vocês, o trecho da fala absurda aí do jornalista Carneiro Neto da Rádio CBN sobre o Vasco e a Zona Norte. O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existe uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário.
Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda, porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Fica muito claro aí no final do vídeo, você vê que ele é um jornalista mais antigo, tem um rancor, tem um receio ainda aí de Eurico Miranda. Inclusive o áudio não está na íntegra, tem um pedacinho no começo ali que ele começa falando de Eurico e termina falando de Eurico. Então separa o Vasco da pessoa e toda uma comunidade e uma população que mora nesse pedaço. Tá bom? E o presidente Pedrinho, que é nascido, criado e educado na Zona Norte do Rio de Janeiro, se posicionou e deu aqui a sua opinião e fez a sua nota através das redes sociais da Associação do Vasco da Gama. Vamos à nota. O Vasco da Gama é Zona Norte, é Barreira, é Zona Oeste, é Centro, é Sul, é Rio de Janeiro. O jornalista Carneiro Neto, da Rádio CBN de Curitiba, nesta data, associou preconceituosamente a localização de São Januário à agressividade e à violência. Não conhece o Vasco da Gama, mas acha no direito de julgar a Zona Norte. Não sei em qual zona o jornalista nasceu e nem aqui frequenta. Porém, eu nasci, fui criado, educado na Zona Norte e aprendi a respeitar as pessoas, independente de onde moram. Espero que Carneiro Neto possa aprender com as pessoas da Zona Norte, que a agressividade vem do preconceito, que a opinião infeliz que emitiu é ofensiva e que antes de falar um absurdo, pensar duas vezes é o certo. Me orgulho de ser Zona Norte. Atenciosamente, Pedrinho, presidente do Vasco da Gama. Aqui é o próprio presidente do Vasco, Pedrinho, redigindo a carta e se posicionando. Porque ele, Pedrinho, antes de defender a instituição, também é cidadão nascido, criado e educado na Zona Norte do Rio de Janeiro, cara. Que comentário patético. A gente está em 2024, cara. Tem umas coisas assim que me assustam ouvir pessoas ainda falando, seja por qual motivo for, seja por preconceito linguístico, regional, étnico, religioso, opção sexual. Cara, é um negócio assim bizonho, tá? Mas enfim, até político, né? As pessoas não sabem respeitar porque um gosta de uma coisa, outro gosta da outra, ou outro é isentão. Respeitem as opiniões e as posições das pessoas, tá bom? Tá feito o registro aqui. Virar a chave agora e vou tocar em outros vesperos aqui. Vou explicar já já do que se trata. Mas antes, lembrar vocês aí que a JohnBet é nossa nova parceira aqui no nosso canal e ao se cadastrar, você ganha até R$1.000 de bônus, 40 rodadas grátis e na quinta-feira a gente vai estar fazendo a última publicação aqui do sorteio que a JohnBet vai fazer de uma camisa do Vasco da Gama, tá? Vamos contabilizar aí, porque o vídeo, né, vai pegando audiência no decorrer dos dias. No domingo a gente finaliza, dia 1º de setembro. Vou fazer uma live lá no Instagram para poder fazer o sorteio e presentear aí um vascaíno, tá? Aqui na descrição do vídeo vai estar o passo a passo. Quem quiser participar do sorteio, tem algumas regrinhas. Você vem aqui, se você só quiser se cadastrar na JohnBet e apostar normalmente, o link vai ser o no primeiro comentário fixado no sorteio e as regras aqui na descrição. E para se cadastrar normalmente, aqui no primeiro comentário fixado. JohnBet, parceiro do canal Futebolaço. Beleza? Dito isso, galera, vamos agora virar a chave e tratar de alguns temas importantes. Vou começar primeiro aqui com o Rafael Paiva elogiando a atuação de 3 jogadores. O Emerson Rodrigues, que fez um primeiro tempo horroroso, mas se recuperou na segunda etapa e fez um golaço, empatando a partida. O Ryan, que entrou muito bem de novo na segunda etapa, e ele participa diretamente ali do lance do gol do Emerson Rodrigues e do Leandrinho, que entra na segunda etapa, coloca a bola com a mão para o Pablo Verrete meter a bola no fundo do barbante e virar a partida para o gigantesco da colina. Então com vocês o Paiva falando aí da partida dos 3 atletas. O Emerson ter feito um bom jogo, eu tenho falado aqui o tempo todo da gente potencializar mais jogadores, né? A nossa torcida ela é muito exigente, né? Teve algum jogo ali que o Emerson não entrou tão bem, e você já ouve alguma coisa, e terem paciência, porque a gente tem um grupo bom,
A gente tem bons jogadores, a gente tem jogadores que podem suprir a ausência dos jogadores que são, na teoria, titulares. E, de novo, isso demonstra a força do nosso grupo. Acho que a gente tem muitos jogadores aí de qualidade. Ryan entrou bem de novo. Na minha opinião, já tinha ido bem contra o Criciúma, entrou bem de novo. O Leandrinho deu assistência para gol. Então, a gente tem que confiar mais nos atletas que a gente tem, nos atletas do grupo, tentar empurrar para cima, porque jogar no Vasco não é fácil, a pressão é sempre muito grande, mas eles têm qualidade, né? E se a gente inverter aí essa balança de apoiar mais, a gente tenho certeza que a gente vai evoluir muito como equipe aí, como coletiva. E agora amanhã começar a pensar em quinta-feira, ver as melhores estratégias, o que tentar evoluir, porque já vai ser mais um jogo dificílimo aí pra gente. Ryan e Leandrinho, é sempre importante pontuar que são atletas ainda com idade sub-20, né? O Ryan fazendo gol contra o Criciúma, a gente tem 5 atletas sub-20 que já fizeram gol esse ano pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Acho um dado bem importante e relevante. Eu acho que, se eu não me engano, o Palmeiras é a segunda equipe com 3 jogadores sub-20 que fizeram gol. Então, demonstra o quanto a gente acredita na nossa base, no nosso trabalho interno, quanto a gente tem jogadores de talento, né? E, mais uma vez, 2 assistências dos atletas sub-20, né? Com idade sub-20. Então, é importante porque a gente cobra demais, mas são atletas muito jovens ainda, com grande potencial. Então, a gente tem que tratá-los muito bem. Hoje eles deram uma resposta positiva. Acho que o Emerson ali foi mais um desgaste mesmo de jogo, correu muito no jogo, transitou muito para frente e para trás. Acho que foi só a circunstância ali mesmo, não é nada mais grave. E bom poder contar com o futebol do Emerson em alto nível, mostra que ele tem potencial e qualifica ainda mais aí as nossas decisões de ver quem começa e ter um jogador desse nível, se não começar, para entrar também. Então demonstra que a gente está no caminho certo, evoluindo a cada jogo. Bom, galera, vamos virar a chave agora e caminhar para o final. Vamos falar da situação médica de alguns jogadores. O David, a gente vai ter uma atualização final amanhã. Ele está internado, só vai ter alta no hospital ou não nesta quarta-feira. Está cuidando aí de uma celulite facial, está tomando medicação aí venal. Inclusive tinha a possibilidade de ele precisar fazer um dreno no rosto. O rosto dele estava bem inchado. É sério a situação de celulite facial. O Coutinho tinha a expectativa de ser relacionado para o jogo de ontem, não foi. E o Adson foi substituído por uma questão médica. O jogador vem sentindo um incômodo aí na canela. Eu vou deixar com vocês o Paiva explicando a situação do jogador e se preocupa para o duelo de quinta-feira. E o João Vitor assustou muito a galera durante a partida, botando a mão na coxa ali, foi passar um gelol ali, não sei exatamente qual spray que ele passou na coxa, mas saiu do jogo mancando, tá? E o João Vitor virou dúvida. Ele fez exames hoje, não foi divulgado ainda, o jogo é na quinta-feira, então poderemos de novo ter o João Vitor lesionado. Vamos aguardar aí o desdobramento. Com vocês, o técnico Rafael Paiva, falando aí sobre a situação clínica desses 4 jogadores: David, Coutinho, Adson e também João Vitor. A gente tem que ver, né? O David, a gente até relacionou ele entre os 24, né? Mas ele não amanheceu bem, então a gente teve que cortá-lo. Coutinho tá trabalhando, estava em transição, ainda não se sente 100%. A gente tem que ver esses 2 dias aí para a gente ver o que vai acontecer. O Adson tem jogado um pouquinho num limiar de dor um pouco mais alto do que o normal, né? Ele tem sentido uma dorzinha ali na canela que incomoda. Tem jogo que ele sente menos, ele consegue desenvolver bem e fica alguns jogos, aí os últimos jogos, acho que ele ficou até o final na grande maioria dos jogos. Hoje ele sentiu um pouco mais, estava um pouco mais dolorido ali, ele terminou o primeiro tempo mancando um pouquinho. Eu não quis correr o risco de esperar para ver o que ia acontecer. Ele terminou o primeiro tempo ali mancando, sentindo. É um jogador, como você falou, importantíssimo para o nosso equilíbrio, porque ele defende muito bem, um cara que ataca muito bem, mas como ele sentiu um pouquinho a canela ali, ele não estava com tanta força para transitar para frente, né? Era um jogo que a gente precisava de contra-ataque, assim como foi o nosso primeiro gol, né? Foi numa transição rápida. Então, como a gente não sabia como ele ia se comportar no segundo tempo, eu optei por colocar o Ryan, um jogador mais inteiro, já tinha feito o último jogo contra o Criciúma muito bem,
Então, acho que a gente foi assertivo aí na decisão. Então, foi uma decisão que teve um pouquinho da parte da dor dele, um pouquinho da parte tática também, e acabou dando certo no final. Acredito que não, o João, ele ficou um bom tempo parado aí, né? Então, ele tá voltando em jogos intensos. Então, acho que ele tá buscando a melhor forma dele, e eu acho que ele tá bem próximo, né, de atingir. Conseguiu resistir o jogo todo, acho que isso é o mais importante. Eu acho que já no próximo jogo ele já vai estar mais inteiro ainda para suportar um pouco mais o jogo. Mas jogar contra o Atlético Paranaense é uma intensidade muito alta, né? Os jogadores de ataque são muito potentes, muito rápidos, atacam o espaço o tempo todo, jogam entre linhas, então exige muito da nossa defesa, né? Então foi um jogo que a gente teve um grau de exigência física muito alto, mas ele suportou bem. Bom, galera, é isso. Estamos encerrando agora aqui a nossa segunda e última edição do dia. Desejar boa sorte aos nossos atletas, boa recuperação. E lembrando a informação importante que até eu já estava perdendo de vista, porque o Vasco ficou um tempão sem jogar e o jogo lá do Atlético Goianiense, da classificação, já está um pouquinho distante, tá? O Paulo Henrique não vai poder jogar quinta-feira, tá? O Puma Rodrigues deve ser o titular, porque ele tomou o 3º cartão amarelo e tá fora. Só vai jogar o jogo da Arena da Baixada, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família, e amanhã eu volto com a primeira edição. Um beijo no coração de vocês e ó, se cuidem. A gente tem uma única vida só para viver. E ó, passa rápido e é um sopro. A gente não sabe quando o Papai do Céu vai cantar a nossa senha, tá bom? Que Deus te abençoe. Tamo junto.